Vamos falar um pouquinho agora, né, na aula de APS, em diagrama de classe, tá? Em análise, a gente vai analisar o próximo OML nosso aí, né? A gente passou pelo FD, já passou pelo caso de uso, atividade, sequência e fechamos com diagrama de classe, tá bom? Vamos entender o que é o diagrama de classe. Né? Diagrama de classe, qual é o objetivo? Representar a classe em um diagrama, apresentar atributos e operações, representar relacionamento, né? A gente vai ver se é associação, agregação, se tem herança, descrevem a estrutura do sistema, são formados por classe, atributos, operação e relação, tá? A gente vai procurar fazer isso também integrando no Java. Diagrama de classe, né? A programação orientada a objeto, a gente já vai começar aqui a orientar, né, o objeto. Tem como objetivo aproximar formato de programação com o mundo real, né? Então, que está no computador, né? O problema do mundo computacional está mais próximo do real, tá? Esse é o nosso objetivo. Uma das principais características dessa técnica de programação é a reutilização do código, melhorando a produção e a qualidade, reduzindo o tempo de desenvolvimento, tá? Então, esse também é outro objetivo aí bem importante. Os sistemas orientados a objeto organizam-se ao redor da classe e objeto. Deve ser, então, um diagrama de classe descrevendo como precisa o sistema construído. A identificação das classes do sistema são constituídos e os relacionamentos são essenciais na modelagem orientada a objeto. Tá? A gente vai entender cada uma dessas. Aqui fala de classes com vínculo com objeto, né? Mais uma vez aí. Uma classe do tipo definida pelo usuário, né? Então, o usuário vai definir e vai conter um molde, né? Um molde que a gente vai seguir, né? Um padrão. A especificação para os objetos, algo a mais ou a menos, como tipo inteiro. Contém um molde para várias declarações como inteiro, né? Então, o controle remoto, quando ele é feito, ele segue o molde, né? Já deve ter alguma coisa como modelo e a gente só segue. O primeiro bolo, quando a gente vai tentar fazer o primeiro bolo, ele é o molde. O resto é classe, tá? Então, a gente vai começar a associar as coisas para a gente conseguir fazer o nosso diagrama aí, tá bom? A classe envolve e associa funções e dados, controlando o acesso, e a esta define a implica em especificar seus atributos, dados e seus métodos, tá? A gente vai entender um pouquinho o que é dados e funções, tá? Classe objeto, né? De novo, mais uma vez aí. A classe são definições abstratas dos objetos. O que é abstrato? É uma coisa que eu não toco, fica no abstrato, né? Fica no mundo das ideias. Então, vamos lá. Os objetos é uma instância de uma classe, tá? Então, a gente vai entender aí como que é isso. As classes são implementadas em um software. Então, para a gente fazer qualquer sistema, a gente tem uma camada de classe, uma camada de método, tem os certos atributos. Então, a gente vai começar a associar as coisas quando a gente for para o Java. Isso fica bem claro, tá? Os objetos são criados na memória do computador, em tempo de execução, tá? Então, quando eu precisar do software, ele usa e depois apaga, assim como os nossos TPA, né? Nossos códigos TPA, uma variável, tá? Aqui eu tenho a classe automóvel, o objeto Fusca Gol, né? Como exemplo. Então, a classe é um automóvel que serviu de modo para quê? Né? Serviu de padrão para quem? Para o Fusca, para o Gol, para a Chevrolet. Então, primeiro eu tenho que pensar no que é padrão, né? Para depois fazer os outros, ok? Todo tipo de objeto possui identidade, estado, comportamento, né? São essas 3 perguntas que a gente tem que pensar daqui para frente, tá? E mais uma vez eu já vou antecipar aqui que a gente sempre vai ver o caso de uso, tudo bem? Um objeto existe
guarda informação e possui um comportamento. Sempre, né? Sempre ele vai ter essas características, tá bom? É de extrema importância a gente entender a orientação objeto, porque a gente vai levar esse conceito para o ano que vem também, tá? O ano que vem a gente entra em Java mais específico e eu só dou uma explicação mais superficial, porque vocês já tiveram isso em APS, né? Mas a gente pode voltar. Como localizar as classes, né? Esse é o problema, né? A princípio, quando a gente está lendo o texto, como que eu vou localizar a minha classe? O que é minha classe, né? Aí tem umas dicas, né? No sujeito das descrições do problema. Exemplo, o filme é alugado. Quem é o sujeito aí, né? No caso aí é o filme. Nas situações tipos, né? Nas situações tipo, o aluguel do filme, né? Então, quem é o tipo aqui, né? Qual é a situação? A gente tem que começar a ler os textos e sempre procurar. Por isso que eu falo para vocês, quando a gente está fazendo caso de uso, ler muitas vezes a mesma coisa. Não entender, lê mais uma, risca, né? Grifa, porque isso tem que se tornar um hábito para a gente não pular partes. Ou, quando tiver dificuldade em detectar alguma coisa, a gente consiga separar as coisas para conseguir desenvolver o nosso diagrama. Nos papéis, o funcionário é um gerente. Então, quem é a classe? O gerente. Na situação, nesse exemplo aí, é o aluguel. E no sujeito, lá em cima, né? O primeiro exemplo é o filme. Então, vou dizer para vocês que depende do quê? Do contexto, do problema que eu vou passar para vocês, tá? A gente geralmente sempre faz aula prática junto, para depois desenvolver outros exercícios. Tudo bem? Olha como fica a nossa representação UML, né? Então, a minha classe chama pessoa. A pessoa possui os atributos, ou seja, a característica das pessoas são essas. Ela tem nome, que é do tipo string, ou seja, nome é letra. Ela tem uma idade. Idade é do tipo que? Inteiro. Tem um RG do tipo integer, né? Geralmente RG também a gente pode deixar como string, tá? Ela tem um estado civil, se ela é casada ou não, né? A gente põe um boolean, porque casado, sim ou não. Não tem meio termo, né? E a gente vai ver esses operadores lógicos aqui, ó, esse mais, esse menos, né? Um é público, o outro é privado, mas isso não é o momento, né? Esse aqui significa protegido, mas esse a gente vai ver mais para frente. Aqui são todas características da classe pessoa que eu tô falando, certo? E aqui mais para baixo é ação. Ação do quê? Da classe pessoa. O que essa classe faz? Ela pode cadastrar e criar. Tá? Então, tudo que a classe faz, que é a ação da classe, a gente coloca aqui embaixo. Tudo que é característica, fica nesse cantinho aqui, nesse quadro. Beleza? Não inverta. Eu não posso colocar os métodos, ou seja, eu não posso colocar as ações aqui em cima e não posso colocar os atributos, as características aqui embaixo, ok? Tem uma ordem. Então, em cima, aqui em cima, a gente fala que é a característica e aqui embaixo a gente fala que é as ações da classe. Tudo tem uma ordem, tudo bem? Atributo. É um dado associado a uma classe. É a característica igual eu falei para vocês, né? Guarda uma informação, né? Todas aquelas características, elas guardam uma informação. Ela passa uma informação, né? São de qualidades, né? São qualidades da classe, possuem um tipo e o valor. Foi o que a gente viu no exemplo, né? A pessoa tem o tipo string, né? E por assim vai. Vamos ver aqui. Aqui, ó, né? O outro exemplo, ó. A visibilidade, né? A gente vai começar a mexer com a visibilidade, né? Que é a visibilidade, o nome, 2 pontos, o tipo, igual a algum valor inicial, né? Então, aqui eu tenho a visibilidade, eu tenho o nome da característica, né? Aqui toda pessoa tem um nome. E eu tenho 2 pontinhos aqui e um tipo, tá? Mesma coisa aqui, a visibilidade, o nome,
O nome do quê? Da característica, né? Voltando aqui, ó, a característica nesse quadro aqui são só as características da classe, né? Então, toda pessoa tem um nome, toda pessoa tem uma idade e a pessoa tem um estado civil, todas. Isso é comum a todas as pessoas, tá? Então, aqui eu tenho nome, idade, casada, né? Então, aqui eu tenho a visibilidade deles, o nome da característica, né, do que eu tô colocando, o tipo, string é caractere, né, é só letra. Eu tenho inteiro, que é do, né, integer é do tipo inteiro. Eu tenho boolean, que é aquela situação, verdadeiro ou falso, luz acesa, apagada, não tem o quê? Um meio termo. Já aqui embaixo, né, eu tenho a visibilidade, eu tenho o nome e tenho o retorno da classe, do método. Tá? Então, aqui eu tenho uma ação chamada cadastrar, que está na pessoa, tá bom? Aí, ó, visibilidade. A gente tem público, ou public, como vocês preferirem lá no Java, que a gente já está conhecendo melhor o Java, tem o public, né, de público. A simbologia é o mais, pode ser visto fora dos limites da classe, tá? Isso vai ficar mais claro, volto a dizer, hoje a gente precisa saber desenhar, interpretar isso, mas o ano que vem eu preciso interpretar e codificar. Então, o que eu peço para vocês é bastante atenção na hora de colocar essas visibilidades, entender essas visibilidades, mediante a não entender, procura a gente, né, professor, a gente vai tirar dúvida, porque vocês vão carregar esse fluxo para o ano que vem também, tá bom? Então, aqui eu tenho o público, o sinal e a especificação dela. Então, eu posso ver ela, eu posso acessar ela de forma direta, ok? Agora, eu tenho a privada, né? Eu tenho a visibilidade privada ou private, que é o menos, ou seja, ela está protegida. Ela só pode ser vista dentro do limite da classe. Olha como ela é protegida, né? Então, eu não consigo acessá-la de qualquer lugar. Né? Isso aqui a gente vai entender quando a gente falar de encapsulamento no segundo ano. E eu tenho o protegida. O protegida é o joguinho da velha, né? O hashtag lá, né? É visível a classe do mesmo pacote. A gente vai entender o que é pacote também no Java ainda esse ano, mas hoje a gente só precisa saber a simbologia e a visibilidade, o que consiste, né? Então eu tenho público, privado e protegido, cada um com a sua simbologia. Professora, eu tenho que colocar isso quando eu for fazer meu diagrama? Tem, ok? Tem que colocar, tem que deixar isso visível, né? A gente tem que entender, quando olhar seu código, né? O programador, quando olhar o seu diagrama e passar para o código, ele tem que entender essa visibilidade, entendeu? Então, isso é muito importante. Ah lá, ó. Vamos lá. Qualifica os atributos, né? Pode ser tipo primitivos, inteiro, caractere, etc. O que a gente já viu no TPA, né? Vetor, a gente também vai ver. Enumeração, né? Que é uma lista. E outros, tá? Esse pode ser um tipo. Operação, né? Agora vai começar a parte de operação. Representa um comportamento da classe. Atua sobre os atributos da classe. Envia mensagem para as outras classes. É a interação de uma classe para outra, tá? Olha lá como fica, né? Visibilidade, lista de parâmetro e retorno, né? Aqui, ele está falando deste cara aqui, né? A visibilidade é mais, né? O nome é cadastrar e o retorno, void. Ou seja, quando a gente tem o void, ele não retorna nada. Ele simplesmente não retorna, tá? Ele é vazio. E parâmetro, a gente vai entender o que é parâmetro também, tá? Ele também tem visibilidade, professora? Tem. Ó, então vamos voltar aqui. Visibilidade eu coloco nos métodos e nos atributos, ok? Nesses dois pontos do nosso diagrama tem a visibilidade. Elas são exatamente a mesma coisa. Eu tenho público, privado e protegido, tá bom? E as limitações delas são exatamente a mesma coisa, tá bom?
Lista de parâmetros, né? A gente tem os parâmetros, os retornos, né? Contém parâmetro separado por vírgula, cuja sintaxe é semelhante às dos atributos. A visibilidade, nome, 2 pontos, tipo, é igual ao valor inicial, né? E o retorno indica o tipo de string, né? Se for string, se for inteira, integer, do valor de retorno da operação. Então, uma coisa é os parâmetros e outra coisa é o retorno, tá? Então, a gente tem que ficar bem ligada nisso. Identificação das operações. As operações são associadas nas descrições do sistema. Procura-se as responsabilidades. Procurar as funções que o sistema deve realizar e a quem deve realizar. Exemplo, alugar filme. Retornar aluguel. Solicitar confirmação. Né? Evite usar nome muito genérico. Processar, executar, fazer. Antes a gente até usava esses nomes, né? Agora a gente tem que ser mais objetivo e mais claro. Volto a dizer, por que isso? Porque esse diagrama está mais ligado à parte de programação. Aqui, esse diagrama não pode ter dúvida, tá bom? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Relacionamento, né? Os sistemas são formados por um conjunto de classes, né? Trabalhando junta. Então, eu tenho a classe pessoa, eu tenho a classe funcionário, eu tenho a classe departamento, e tudo isso ligada, né? Elas estão interligadas. Então, vamos pensar assim agora. As finalidades entre as classes são expressas nos relacionamentos que podem ser associação, agregação, composição, generalização, especialização, herança e dependência. A gente vai entender cada uma dessas, tá? A generalização e / especialização. Quando ela ocorre, né, quando a herança, né, está no relacionamento. Quando uma classe A é do tipo da classe B, sendo que B, né, é uma superclasse ou classe pai, a herança A é uma superclasse ou classe filha. Olha o exemplo aqui, o funcionário, né? Eu tenho um funcionário e tenho a classe chamada gerente, certo? E eu tenho outra classe chamada vendedor, tá? Então, essa classe aqui é a classe que a gente fala que é pai. E essas aqui herda, né? Tem herança. Olha a simbologia. Olha como a gente coloca, né? Essa parte de herança. Ó, tá aqui, né? Então, o funcionário herda, né? O funcionário passa as informações para o gerente e passa para o vendedor, né? Quando a gente fala de herança, a gente está falando, né? A gente ouve muito em biologia, né? Herança, você herdou o olho do seu pai. Nossa, você é a cara da sua mãe, né? Então, a tendência é o quê? A gente herdar as características de uma geração anterior à nossa, né? Igual a eu pareço minha mãe não parece eu, né? Não tem como ser o contrário, tá? Então, a herança tá aqui, beleza? Então, a gente usa essa simbologia, a gente precisa saber só o quê? Quando herdar e por que herdar. Como que eu vou saber isso? Depende do enunciado do seu problema. Depende da leitura que você está fazendo para você ter essa interpretação. O que você tem que ter em mente, o que está aqui, passa para ela e passa para ela. Não é assim? A herança, eu não estou herdando alguma coisa? Alguém não está me passando alguma coisa? Né? Hoje eu sou herdeira do meu pai. Então, o que ele me passou? Ele passou bens, né? Tinha alguma coisa que ele passou para mim e passou para uma irmã minha. Isso é herança, tá bom? Então, na programação, a gente usa a mesma ideologia. Porém, a gente passa atributos e métodos. A gente herda atributos e métodos, tá bom? E, volto a dizer, a representação a gente tem que prestar bastante atenção, ok? Então, tomem cuidado. Olha a associação comum, né? Define um relacionamento e responsabilidade entre duas classes. Campanha, empregado, né? Eu tô falando que aqui é um e aqui é um para muitos, né? É um exemplinho aí de associação, tá? Alguma coisa desse jeito também vocês já vão estar vendo em banco, tá? Pode ajudar no banco de dados. Agregação, né? A palavra já diz, agregação, né? Alguma coisa que deve juntar com a outra.
sem muitos detalhes aí, né? Agora vamos ver o conceito. Descreve uma relação de dependência. Dependência é quando uma coisa depende da outra. Isso a gente chama de dependência, né? Entre duas classes. E a descrição de um relacionamento todo, parte ou parte de. É um caso particular de associação, onde esse tipo de relacionamento traz os conceitos de responsabilidade entre as classes. A agregação é o tipo de relacionamento que não força o quê? A distribuição do conjunto. Ou seja, uma vez construída o objeto todo, não há obrigatoriedade, eu não sou obrigada, né? Obrigatoriedade da construção do objeto da parte, né? Então, vamos entender isso na prática. Olha como fica a agregação. O que eu estou falando? Uma equipe tem a dependência do jogador. O jogador depende de uma equipe, né? Então, a simbologia dela parece uma decisão, né? Parece a nossa decisão aí, né? Lembra bem a decisão. Só que ele não é pintado, tá? A gente vai ver um daqui a pouco que ele é pintado, que ele chama composição. Então, vamos entender, né? Eu preciso do jogador para compor minha equipe, né? E minha equipe precisa de um jogador. Por isso que agrega, né? A gente está agregando uma equipe a um jogador e um jogador a uma equipe, tá? E a simbologia é exatamente essa aqui. Quando a gente faz essas ligações, reparem nesses caras aqui, nessas características. Reparem nessas características, né? Aqui a gente tem ação e aqui as características, né? De certa forma, eu consigo fazer algumas ligações interessantes na hora de codificar. Tudo bem? Lógico, a primeira fase nossa é só desenhar. Mas o ano que vem, quando eu passar um desenho desse, a gente tem que conseguir codificar. Tá bom? Quando usar agregação? Pergunta, né? Quando? Quando se encontrar uma composição ou decomposição, ou seja, uma coisa separada, né? Na descrição do sistema. Ou seja, no enunciado de algum exercício tem algumas coisas com uma composição ou uma decomposição, umas coisas separadas, a gente começa a analisar por aí. É a primeira visão que a gente tem que ter. Quando há frases do tipo A é formada de B e B é parte do A, tudo isso é dica para a gente saber o que é agregação, né? A possui B. Há uma dependência que existe, B não existe sem A. Então, isso tem que estar... Geralmente, a gente deixa bem claro nos enunciados dos exercícios, nos casos de uso, tá bom? A composição que eu tinha acabado de falar, né? Ela também é a descrição de um relacionamento. Toda parte ou parte de, né? Mas, nesse caso, o objeto, parte, pertence somente a um objeto todo, né? Ou seja... É tipo um relacionamento mais forte entre duas classes ou entidade. Tudo isso está ligado com o banco de dados. De novo, eu estou falando isso. Pode ser que vocês vejam esse tipo de informação também em banco de dados. Esse tipo de relacionamento traz, assim como agregação, os conceitos de responsabilidade entre as classes, porém, de forma mais conceitual. Vamos ver. Então, o item compõe o pedido. Né? Ele compõe, ele faz parte do pedido, né? Olha a simbologia aqui, né? Lembra que eu falei que o outro é sem pintar e esse aqui é o pintado, né? E o item compõe o pedido e o pedido compõe o item, né? Então, por isso que tem esse relacionamento aqui e é chamado de composição. Observação importante, né? Segundo Bezerra. 2007, ele falou isso. Nas agregações e nas composições, a parte são normalmente criadas e destruídas pelo todo. Na classe do objeto, todos são definidos nas operações para adicionar ou remover as partes. Tá? É uma análise dele aí. Agora a gente chegou na dependência. É outro recurso que a gente pode usar, que representa as alterações, né, de um objeto. O objeto independe, né? Ele independe, né,
pode afetar outro objeto ou não. Exemplo, a classe cliente depende de algum serviço da classe fornecedor. A mudança de estado do fornecedor afeta o objeto cliente. Faz sentido, né? A classe cliente não declara nos seus atributos um objeto do tipo fornecedor. O fornecedor, né, é recebido por parâmetro de método. Eu tenho um exemplo, né? Como vai ficar isso? Primeiro, cliente. Olha a simbologia da dependência, né? Como a gente vai colocar no ASTA, né? Uma linha trastejada. E fornecedor, né? Então, o cliente depende do fornecedor e o fornecedor depende do cliente, né? Tem uns graus aí de dependência. Encapsulamento, né? É proteger, né, os atributos e os métodos, como eu tinha colocado. Eu vou deixar algumas coisas para o ano que vem, tá? Hoje eu quero que vocês aprendam primeiro a desenhar o diagrama, saber o que é um atributo, um método, os tipos, né, de agregação, decomposição. Isso para mim é mais importante, porque o ano que vem a gente vai entender o que é encapsulamento, né? Encapsulamento é o proteger informação, tá? É deixar a característica, os atributos protegidos, private, né? E a gente vai entender isso melhor o ano que vem, tá? Eu posso encapsular atributos e métodos. Polimorfismo é várias formas de escrever a mesma coisa na programação, tá? Quando vai ser dada, quando não vai ser. A gente também vai ter um capítulo ano que vem só para falar de polimorfismo, que é a característica, né, pelo qual o mesmo método é implementado de formas diferentes, né? Várias formas, né? Diferentes em diferentes classes. Então, consigo usar o mesmo método em diferentes classes, escrevendo ela de diferentes modos. Essas características somente acontecem havendo herança, que é o que a gente também vai fazer o ano que vem. Tá bom? Aqui tem um exemplo, né, de polimorfismo. Figura geométrica possui o método calcular área, sendo que ela é uma superclasse e suas superclasses são triângulo, retângulo e quadrado. Esta superclasse também tem a função de calcular a área herdada da classe, né, da superclasse, porém cada uma delas, né, calcula a área de maneira diferente. Quando eu falo de quadrado, tem uma fórmula para calcular, né? É lado vezes lado. Agora, do retângulo, qual que é a fórmula do retângulo? É base vezes altura, né? Então, elas têm modo diferente de fazer esse cálculo. Porém, a área, né, eu herdo da principal. Quando a gente fala superclasse, eu estou falando da principal, uma classe principal. Tudo bem? Que ela tem as características delas que eu posso usar em outras. Né? Aqui tem uma análise para a gente fazer, né? Eu vou parar por aqui. Eu venho com a aula prática, tá? Venho com a aula prática em seguida. Essa é a aula número 1. A gente está falando de conceito e daqui a pouco eu volto com a aula prática. Tá bom?